Bom dia, povo de Deus. Desejo também uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima semana, um bom final de semana, um bom final de mês, um bom final de ano, um bom começo de ano que vai entrar aí esse ano de 2023. Estamos no mês de dezembro, o último mês do ano de 2022, e estamos aqui, né, em logo mais poucos dias que está faltando para entrar o ano novo. E nesse ano novo venha em nós também ser tudo novo, né? Que Deus venha fazer tudo novo na nossa história, em nossos projetos, né? Que às vezes a gente projetamos, planejamos e findamos às vezes não conseguindo consumir, né? Concluir, por causa das lutas, da opressão, às vezes até maligna, né? Mas Deus, Ele conhece a minha e a sua necessidade. Ele sabe em qual área que nós podemos melhorar. E quero neste dia de hoje, dia de terça-feira, o segundo dia da semana, já se indo agora para a última semana do mês de dezembro, para vos trazer neste vídeo aqui uma reflexão para vocês e vós outros que vão ouvir, e quero desde já cumprimentá-la e cumprimentá-lo a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus o abençoe, todos vocês da família, todos vocês que vão ouvir e todos daqueles que fazem parte da sua família, do Rotary membro, da sua igreja, né, das amizades, da empresa onde você trabalha. Quero desde já, né, abençoar todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, quero em nome de Jesus, para ficar como base, para entrar aqui dentro de um assunto que às vezes é até um pouco meio delicado, né? E às vezes até traz desconforto, e às vezes algumas pessoas ficam, às vezes até constrangido, né? Ficam com vergonha e acha que está sendo coagido, né? E influenciado para falar, né? Para ser forçado a falar. E quando nós falamos a verdade, irmãos, a verdade ela não dá ibope, né? E o próprio Cristo, né, Jesus Cristo, ele chegou a declarar sobre este assunto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos te libertará. Pois que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. E nós só podemos ser livres, irmãos, quando nós se libertamos das tradições, das culturas, né? A gente estamos vivendo aí um momento de um clima natalino, aonde as pessoas comemoram o Natal, coloca o coelho da Páscoa, coloca o Papai Noel no lugar de Jesus, no lugar do Espírito Santo, no lugar da presença de Deus, né? Eles fazem um papel destruído, né? Apresentando o Papai Noel no lugar de Jesus. Infelizmente, irmãos, as pessoas nesse mês esquecem do Jesus homem, do Jesus adulto, do Jesus que chegou aos 30 anos em Nazaré, ali se entregou, né, por mim e por você, dando a sua vida, foi rejeitado em sua cidade, Nazaré. 30 anos ele começou o seu ministério, 33 anos ele foi assassinado, né, ele foi crucificado, 33 anos, 3 anos aproximadamente, alguns teólogos, né, falam que foi 3 anos e meio, outros dizem que foi 4 anos, mas se a gente for contar com a idade que Jesus chega em Nazaré e a idade que ele foi crucificado, é aproximadamente apenas 3 anos, né? Foi 3 anos o seu ministério na terra. Ele não veio plantar a igreja, ele não veio julgar e nem acusar. Jesus, ele veio para cumprir, em primeiro lugar, a lei. Lá em Gálatas, capítulo número 3, está escrito lá, né, no versículo 13, que ele veio, né, para entregar, né, ele se entregou, né, ele foi ali, irmãos, e
e ele se fez maldito, né? Toda maldição que estava sobre o povo caiu sobre as costas dele quando ele foi pregado ali no madeiro. E ali, irmãos, ele cumpriu, né, a lei foi cumprida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui, irmãos, se você for observar e estudar, né, a biografia, eu até aconselho e recomendo vocês estudarem. Existem assuntos tanto na lei judaica como também na lei dos hebreus, né, quando ele foi saído ali do Egito, deixado de ser escravo, e na mente deles, né, eles achou que ainda continuava na escravidão, quer dizer, ele saiu de uma escravidão para ir para uma outra, só que na realidade não foi. Ali ele estava sendo liberto ali, né, do homem, e estava se entregando, se escravidando, né, a lei de Moisés. Qual Moisés ali foi usado por Deus, que Deus colocou Moisés no Egito ali para resgatar aquele povo, tirar aquele povo ali do Egito. Só que essa primeira partida, né, a primeira atitude Moisés fez, através da ajuda de Deus, é claro. Deus, quando ele chamou Moisés, fez com que Moisés fosse lá e resgatasse, né, libertasse ele das garras de Faraó, o povo hebreu. Só que ali, quando ele chega em Jerusalém, alguns depois, chega em Jerusalém, irmãos, eles estavam ali na terra santa, só que ele precisava de arrancar do coração desse povo o Egito, né, e tirar da pedra, tirar do palmito, tirar do couro, né, das rachas de casca de madeira, de pedra, onde eram escritos os pergaminhos, né, e ali teve que Jesus vir e ensinar essas pessoas, plantar no seu coração, irmãos, o amor, a compreensão, o perdão, a humildade, a compaixão, fraternidade, humildade, amor, mansidão, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade. Quer dizer, Jesus ele ensina, né, e ainda avisa para esse povo: eu irei, mas não deixarei você órfão. Irei, mas deixarei contigo o meu Espírito. O meu Espírito Consolador estarás contigo no momento de aflição, no momento de luta, no momento de trevas, né? Porque sempre existiu os dias de trevas, mas também sempre existiu os dias de luz, né? Então, irmãos, a partir do momento que as pessoas passam a ser libertas da escravidão do pecado, né? Porque Jesus ele disse: a partir de hoje, o cativeiro de pecado, né? Em outras palavras, a prostituição, o adultério, a mentira, o engano, a falsidade, a hipocrisia, o farearismo, a inveja, a divisão, a contenda, tudo isso a partir de hoje, esse cativeiro de pecado, né? Esse cativeiro que lhe prende, as algemas que estavam em você foi arrebatada hoje. A partir de hoje a palavra de Deus se cumpre em seu coração. E aí alguns entenderam, tomaram posse, né? Outros não, outros foram reclamar, murmurar e expulsaram Jesus do templo. Isso aconteceu lá em Nazaré, quando Jesus ele foi expulso do templo por ele ter pegado o rolo do profeta Isaías e ter lido, né? E depois que ele leu aquela palavra lá, que o Espírito do Senhor, né, estava sobre ele, que ele tinha sido enviado para libertar os cativos, os necessitados, né? Ajudar os órfãos, as viúvas, curar os enfermos, expulsar demônio, abrir olhos de cego. O povo achou lindo, bonito a pregação de Jesus. Mas a partir do momento que Jesus vai lá com o rolo, né, senta na cadeira do meio, que era a cadeira de Moisés, que os sacerdotes do templo não se atrevia de jeito nenhum de sentar naquela cadeira. Jesus senta na cadeira e diz: hoje tudo cumpriu, hoje tudo se cumpriu e o fim do cativeiro de pecado acabou hoje. Foi um zum, irmão, foi um rebuliço dentro da congregação. Ali foi a primeira luta travada espiritual que Jesus estava travando ali com o povo, tentando entender que a palavra de Deus não poderia mais ficar escrito naquele rolo, naquele pergaminho, mas poderia estar escrito em nossos corações, que a gente venhamos praticar cada dia o amor, a caridade, né, o perdão,
e estender, lançar, né, o pão sobre as águas. Irmãos, a comunhão é a união, cuidar bem da família, dar um bom testemunho, tudo isso tem o seu valor. Mas o valor maior, irmãos, se nós fizer tudo isso, como diz em 1 Coríntios capítulo 13, né, que fala sobre a carta do amor, se nós tiver tudo isso, se nós lançar até o nosso próprio fogo do corpo, no corpo, for lançado no fogo, e se nós não tiver amor, para nada isso serve o que a gente faz dentro da casa de Deus, ou dentro da nossa casa, ou na sociedade. Então, irmãos, nós temos que entender, irmãos, que o Evangelho de Cristo não é este Evangelho que tem por aí pregando, venha um filhinho, Jesus só quer o seu coração, ele não é açougueiro, irmão. Amém? E muitos estão pregando aí massagem no ego, né? Pregando palavras de prosperidade. Venham e você nunca mais vai ficar pobre. Isso não é o Evangelho, porque o Evangelho de renúncia, né, é o Evangelho verdadeiro de Cristo. Lucas 9:23, Jesus chegou a dizer isso: se vocês quiserem, né, vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tá vendo aí? Se vocês quiserem, se Jesus está dando livre-arbítrio aí, se vocês quiserem. E lá em Mateus 7, versículo 12, também Jesus ele nos alerta. Jesus nos dá uma advertência ali. Quando Jesus disse assim, ó, Jesus ele fala dessa maneira assim, ó: se vocês quiserem que os outros façam alguma coisa para vós, fazeis vós também. Fazeis primeiro vós também. Porque essa é a lei dos profetas. Em outras palavras, se você quer ser perdoado, perdoa. Se você quer ser compreendido, começa a compreender os outros, as outras pessoas também. Se você quer ser amado, começa a amar. Começa a abençoar à medida recacauda, né, sacudida transbordante. Começa a estender as mãos, começa a abençoar, irmão. Porque você abençoando, você lançando a rede, né, você lançando ali o pão nas águas, pode ter certeza que lá na frente você vai colher. Como diz o Salmo 126, que se aquele que planta a semente preciosa, né, gemendo, chorando, com lágrimas, voltarão de volta trazendo seus molhos. Eu profetizo da autoridade do nome de Jesus, irmãos, que você vai colher o que você plantou. Se prepare que esse ano de 2023 que vai entrar aí vai ser um ano de mudança, vai ser um ano de renovo, vai ser um ano, né, tudo novo na nossa história. Cabe apenas nós crer, porque crer é através da crença, através da fé, através da obediência, através de praticar a palavra de Deus, que vai acontecer um milagre, que o céu vai se abrir, que Deus vai lhe dar a vitória tanto desejada que nós desejamos e nós pedimos em nossas orações. A gente temos, irmãos, que entender que as coisas que acontecem na nossa vida, tudo é permitido, tudo está na permissão de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e 18, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja tessalônica, né? O apóstolo Paulo ele aconselha, ele exorta aquela igreja, dizendo assim, ó: orar sem cessar, em tudo dê graça, porque essa é a vontade do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E escutem tudo, meu irmão e minha irmã. E depois retenha aquilo que é bom, aquilo que edifica, tá certo? Guarde em seu coração, porque você vai precisar lá na frente. A gente começa a plantar, lançar o pão sobre as águas, a gente só colhe depois. Tem um tempo da colheita. Lembra lá do livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para nascer, mas também há tempo de morrer. Há tempo de plantar, mas também há tempo de colher. Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempo de ajuntar, mas também há tempo de espalhar. Há tempo de se odiar, mas também há tempo de amar. Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempo de ouvir, há tempo de ficar calado. Há tempo para tudo, irmãos. Procure entender isso. Lá no livro de Romanos capítulo 12, versículo 28. Perdão, irmãos, eu errei aqui a referência. Romanos capítulo 8, versículo 28. Amém. Né? Que diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo, né, para os irmãos lá em Roma. Em todas as coisas coopera. Em outra versão diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foram chamados para o seu decreto. Amém? Em tudo, lá no livro de Romanos 8:37, a parte B do versículo, diz lá: por todas essas coisas somos mais do que vencedor. Somos mais do que vencedor aquele que nos alistou para
para a batalha, para a guerra, nos alistou. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele não faz a obra pela metade. Se Ele começou, Ele vai cumprir na tua vida. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6 fala acerca disso. Fica apenas na dispensação de Cristo, procurando viver pela palavra, andar na palavra, praticar a palavra, viver o amor, a caridade. Pratica. Não seja só apenas ouvinte, né? Como diz lá em Tiago, né? Eu gosto muito do livro de Tiago, que nós não devemos ser religiosos. Se a gente for, a gente viva e pratica como somos. Nós somos o que, irmãos? Somos religiosos ou somos adorador de Cristo? Somos seguidor de Cristo, somos discípulos de Jesus, ou somos todos sacerdotes, como lá nas cartas de Pedro fala isso, lá em 1 de Pedro, né, 3,18, né, diz lá que nós somos sacerdote real, propriedade exclusiva de Jeová, somos nação eleita. Lá em 1 de Pedro capítulo 5, versículos 7 e 8, lançai-vos todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de vós. Sejais sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, rugindo e bramando como leão, e buscando alguém que possa tragar. Irmãos, fique firme, apenas escute a voz do Espírito Santo. Peça a Deus para Deus fazer uma limpeza, uma faxina na tua vida. Peça a Deus para Deus fazer uma limpeza no seu ouvido, arrancar esse ouvido carnal, colocar um ouvido espiritual em você. Peça para Deus colocar em você, minha irmã e meu irmão, os olhos dele em você, para que você possa ver com os olhos da fé as maravilhas e os livramentos e as vitórias, as conquistas que Deus já fez e que ainda Ele vai fazer, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Lá no livro de Isaías 40, versículos 22 e 31, olha o que o profeta Isaías falou há 745 anos antes de Cristo. Olha o que o profeta Isaías já estava revelando, dizendo lá que Deus, Ele assenta no globo da terra. Olha o tamanho da cadeira de Jeová, meu irmão. Ele senta no globo, né? Deus está sentado sobre o globo da terra, contemplando e observando cada um como um carfanhoto, né? Observando e contemplando e considerando cada um como um carfanhoto. Isaías 40, versículo 22. Aí no 31, olha o que Deus fala para Isaías. Louvado seja Deus. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Peça a Deus força, espere só apenas nele, confia somente nele, lança todas as vossas ansiedades aos pés dele, entregue teus caminhos ao Senhor, entregue tudo a Ele, tudo Ele vai fazer. O Salmo 37, verso 5 fala isso. Aí no 23, 24, 25, olha o que o salmista fala, ó. Os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Mesmo que o homem bom caia, não ficará prostrado, porque Deus o levantará e colocará em pé, porque eu fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo, e nem a sua descendência mendigar um pão. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. E no 19 e 20 fala lá que muitas são as aflições do justo, muitas são, mas o Senhor livra de todas. O Senhor livra a nossa entrada e a nossa saída, Ele nos guarda até os nossos ossos. Esse é o Deus que nós servimos. O Salmo 118, verso 8 e 9, também tem um conselho ali do Espírito Santo através do salmista. O salmista, ele vai, usa, né, essa temática, né, ele nos alerta, nos exorta, né, a dizer assim, ó, o Salmo de número 118, verso 8 e 9. É melhor nós confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor nós confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Jeremias 17, versículo 5 também, Deus usou também, né? Deus usou também a boca do profeta Jeremias. Jeremias 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu braço sua força. Maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço, né, a sua força. Não confia nos seus canudos não, meu irmão, de conhecimento acadêmico, filosófico, teórico, essa formação aí de curso teológico, não confia nos seus canudos, confia somente em Deus, confia somente no Senhor, porque ele usa quem Ele quer, Ele não dá a glória dele para ninguém. Tudo foi feito para Ele, é por Ele que foi feito todas as coisas. Romanos 11:35 fala acerca disso. Tudo foi feito para Jesus Cristo, tudo é dele, tudo é para Ele, é por Ele que foi feito todas as coisas. Amém, queridos?
Entenda como Deus trabalha no universo, nesse planeta Terra. Entenda como é que Deus opera, porque o Criador, ele faz operações enquanto Jesus está entregando o ministério. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele está nos consolar, a cada dia nos consola, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração ali incondicional. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: bendito é o Deus e o Pai da misericórdia, bendito é o Deus que nos consola todos os dias em nossa tribulação, para que nós possamos estar consolados, para que nós possamos consolar os que precisam ser consolados com o mesmo consolo que vem de Deus, irmãos. Amém? A gente só pode consolar se a gente for consolado. A gente só pode abençoar se a gente for abençoado. A gente só pode ensinar se a gente aprender primeiro. A gente só fala que o coração está cheio. E aonde tiver o nosso coração, lá está o nosso tesouro, irmão. Então plante tesouro no céu, não plante na terra não. Busque o seu enquanto se pode achar. Invoque ele na sua vida enquanto ainda há tempo. Porque Jesus está voltando. Prepara a sua casa, a sua vida. Porque Jesus está voltando. Em qualquer momento ele está vindo buscar o teu povo. O povo zeloso, o povo de boas obras, de mão limpa, de coração limpo. Jesus, ele está voltando, ele está vindo buscar aquele que ele entregou, né, a vida dele para morrer na cruz do Calvário. Ele ali entregou, deu a última gota de sangue para salvar eu, minha família, você e sua família. Dê glória a Deus por isso, irmão. Amém? E aí eu concluo agora, né, dando nó para o inimigo não desatar, fechando com chave de ouro. A partir do momento que Jesus diz assim: conhecereis a verdade, irmão, o que ele está dizendo ali, a verdade, ele está falando dele, ele está se referindo a ele. Amém? E se você já botou a mão no arado, não tire não, irmão, nem olhe para trás não. Lucas capítulo 9, versículo 62 fala acerca disso. E aquele que põe a mão no arado e olha para trás jamais, né, não está apto, não é digno de entrar no reino do Pai, no reino de Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque ele na sua vida enquanto ainda há tempo. Isaías 55, versículo 6, aí no 7, aí o profeta Isaías diz assim, ó: deixais o ímpio seguir o seu caminho, siga o caminho do Senhor, porque essa é a vontade e é agradável, e não dá dor de cabeça para ninguém, e não empobrece, enriquece. Então, irmão, se você está sem força, peça força a Deus. Provérbio capítulo 24, versículo 10 e 17, olha o que está escrito lá, ó: aquele que lhe mostrarem frouxo na hora da angústia, né, na hora do sofrimento, né, da perca, da decepção, aquele que se mostrarem frouxo no momento de angústia, a sua fé diminuirá, a sua fé será pequena. Não se mostre frouxo não, levanta a cabeça e não se alegre, não regozije o seu coração quando você viu o teu inimigo, o teu adversário caído, né? Amém? Provérbio 24, versículo 17 fala acerca disso. Então, irmãos, a gente precisa conhecer o que a Escritura fala e viver as Escrituras, viver a palavra. Temos que caminhar pela palavra, tem que andar na palavra, tem que praticar a palavra, para o milagre acontecer na história, para o céu se abrir, para Deus dar o livramento, para Deus abençoar, capacitar. Temos que estar na roda, não na roda dos escarnecedores, mas na roda de Deus. A roda de Deus é a igreja, irmão. Nós temos que estar junto, todo mundo junto. Você já viu? Eu vou falar aqui simbolicamente aqui, fazendo aqui uma pequena conjectura, fazendo uma pequena analogia, fazendo uma comparação aqui de brasas, né? Se você pegar uma das brasas, a mais viva que tiver e afastar das outras, ela se apaga. Então o que faz manter as brasas aquecidas e a chama, né, a labareda de fogo levantada viva ali, é as brasas da junta. Mesmo assim é a igreja. Eu preciso de você, você precisa de mim, irmãos. Não seja egoísta, não seja soberbo, não tenha inveja, não seja falso, não seja hipócrita, não seja fariseu. Se lança aos pés de Deus, irmão. Vamos viver junto. Vamos fazer como a igreja primitiva fazia, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, na altura do versículo 42 a 47. Medite lá, irmãos, que você vai entender como funcionava a igreja, a verdadeira igreja de Cristo. E os irmãos viviam em comunhão e união, até no partir do pão. Todos viviam ali, ó, em paz uns com os outros. Os irmãos mais pobres da Macedônia ajudavam os irmãos mais pobres lá da Judeia. Amém? Eu preciso de você, você precisa de mim. Romanos 14, né? Leia lá também Romanos 12, né? Romanos 13. Amém? Leia a partir de Romanos 11, né? Não, do 10. Eu aconselho para você ler a partir do capítulo 10. O capítulo 10 de Romanos, capítulo 12 de Romanos, capítulo 13 de Romanos, capítulo 14 de Romanos, capítulo 15 de Romanos, até o 15.
Leia lá e você vai ver, tá? Tem toda uma história doutrinária ali para você, para lhe disciplinar melhor, para você ser uma pessoa melhor, capacitado para fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar uns pelos outros, vamos aprender uns com os outros, vamos perdoar um ao outro, vamos orar uns pelos outros, perdoando um ao outro, irmão. Vamos fazer o que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos capítulo 14, né, de Romanos 14, do 1 ao 12. Medite lá que você vai ver a receita maravilhosa para a gente ser, né? A gente ser uma pessoa melhor, irmãos. A gente tem que ser melhor. Eu desejo no meu coração, não é você ser feliz no ano de 2023, não. É você ser feliz na presença de Deus com sua família. É você ser cheio do Espírito Santo, irmão. Feliz, cheio do Espírito Santo para todos vocês nesse dia de hoje. Que Deus abençoe a todos. Guarda o que tu tens para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. Aí no 13, aí o apóstolo João diz assim, ó: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a todos. Shalom Adonai. Paz de Deus. Paz seja convosco. A paz do Senhor Jesus. Paz de Cristo para todos. Shalom Aleikum para todos. Amém? Amém.